Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia do tema elasticidade. Aqui está o Economicão e aqui está o professor Luiz Miranda. E o professor Luiz Miranda vai dar espaço para o Economicão falar uma coisinha. Tudo jóia, amigos? Aqui é o Economicão. Qual a relação da elasticidade com a meia entrada nos cinemas? Economicão, meu companheiro, que questão interessante, é muito polêmica no dia a dia. E não é que tem relação à elasticidade com esse assunto? Vamos então à questão. Questão da VUNESP para MPE de São Paulo, cargo analista técnico-científico economista, concurso do ano 2019. A lei estabelece a obrigatoriedade de meia entrada para estudantes nos cinemas. É de se supor que sem existência da lei esse benefício não existiria, caso contrário não haveria necessidade dessa lei, né? Faz sentido. Considerando que a demanda dos estudantes por entradas de cinema é mais elástica do que a demanda dos não estudantes, a cobrança de preços menores para os estudantes. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positivo. O examinador quer saber por quê, né? Na verdade não quer saber por quê, ele quer saber a resposta correta, né? E qual é a relação dessa cobrança de meia entrada com a elasticidade? Ó, vamos analisar o enunciado. Ele diz que a demanda dos estudantes por entrada de cinemas é mais elástica que a demanda dos não estudantes. Faz sentido isso? Faz sentido, porque o estudante normalmente tem um orçamento super apertado. Né? Em termos populares, tem fartura, né? Farta dinheiro, né? Sem limites. Né? Farta isso, farta aquilo, ou seja, tem fartura o estudante. Então, vamos analisar graficamente o que acontece com uma redução de preços com a demanda elástica. Né? Analisando graficamente uma diminuição de preços para as entradas, que segundo enunciado tem demanda elástica para os estudantes. Então, uma demanda elástica, a curva aproxima-se da horizontal. Então, uma curva de demanda elástica, né? Ao preço de 10, a quantidade demandada é de 20. Né? Nessa situação, o que acontece? Qual é a receita? Receita P vezes Q, 10 vezes 20, receita de 200. Beleza? Agora vamos imaginar uma redução de preços para 8. Pelo fato da curva ser elástica, a quantidade demandada aumenta mais que proporcionalmente. Por exemplo, vai de 20 para 30. Nessa situação, a receita passa de 200 para 240. Portanto, amigos e amigas, pelo fato da demanda dos estudantes por entrada de cinema ser elástica, aumenta a receita. Então, as empresas deveriam ficar felizes. Por que tem tanta polêmica? Calma que nós vamos chegar lá. Né? Então vamos primeiro analisar a alternativa A. A alternativa A diz que leva uma queda no lucro das empresas exibidoras que por isso são contra a lei. Bom, a gente viu que está errado, não leva uma queda do lucro das empresas exibidoras, porque aumenta a receita. Agora, o fato delas serem contra a lei deve ser por outro motivo, beleza? Nós vamos ver isso mais para frente. Pode ser vantajosa em locais onde há poucos estudantes. Não afeta muito, né? Porque a demanda continua sendo elástica. Se você tem poucos estudantes, esses poucos estudantes vão desfrutar da lei, né? A receita deve aumentar igual. Não vejo vantagem para as empresas numa situação como essa. Né? A receita deve aumentar, mas deve aumentar menos porque tem uma quantidade menor. Letra B não serve, né? Vocês viram que ela está esquisita, né? Não tem solidez a letra B de bola. A letra C diz, é desvantajosa para as empresas que deveriam cobrar mais estudantes, já que a demanda dos estudantes tem maior elasticidade. Bom, a gente acabou de provar que a demanda mais elástica ela é vantajosa para as empresas, né? Então a gente pode eliminar a letra C. Graficamente ficou bastante claro que a receita aumenta. A letra D diz que aumenta o lucro das empresas se os estudantes morarem com familiares que em sua maioria são não estudantes. O que tem a ver o fato do estudante morar com não estudante? Para você fazer uma afirmativa desse sentido, você precisa saber a preferência dos consumidores não estudantes. E não tem dados do enunciado para falar sobre a preferência dos não estudantes. Né? Se os não estudantes não gostarem de cinema, como é que vai afetar isso? Por outro lado, se os não estudantes gostarem de cinema, né, tem informação a respeito da preferência desses estudantes, desses não estudantes, tem a informação disso no enunciado? Não tem. Então a letra D não pode ser o gabarito, né, amigos? Está muito vaga.
E não tem nada a ver uma coisa com a outra, se nós formos pensar. Portanto, o gabarito é a letra E, que diz que aumenta o lucro das empresas, se for possível discriminar perfeitamente os estudantes dos não estudantes, amigos e amigas. Aí está o pulo do gato, o ponto principal da polêmica. Por que as empresas são contra a lei? Né? Não é porque diminui a receita, porque a gente viu que graficamente a receita aumenta. O problema é a fraude. A fraude na emissão das carteiras. Elas têm preocupação de que haja muitos não estudantes se passando por estudantes. Aí toda essa lógica econômica vai por água abaixo. Pelo fato das empresas não serem responsáveis pela emissão das carteirinhas, elas ficam com o pé atrás, porque elas têm medo de que haja um abuso, né, nesse tipo de situação. Então esse é o grande problema, a discriminação do consumidor. Se você souber discriminar economicamente, né, você tem que especificar bem, a discriminação econômica, né? De discriminação econômica quer dizer identificação perfeita do agente econômico. Se você souber identificar quem é estudante perfeitamente, não vai ter problema, você vai aumentar a sua receita. Beleza? Então é isso aí, amigos e amigas, gabarito letra E de elefante. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Deixo desde já um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, amigos!